está aqui hoje, do alcance, da dimensão, né, que o trabalho do Fernando alcança. Conversando com ele há pouco, ele me falou que é o 7º livro dele, né? Então já é um poeta experimentado, uma pessoa que já tem uma vivência com as letras, já tem uma vivência com a arte. Por exemplo, eu gostaria de explanar para vocês este trecho que me pareceu bastante profundo, pareceu algo que toca o sentimento humano de uma forma bastante profunda. A fala do Fernando, abram-se aspas, né? A mão, o espesso espaço que nos separa. A fala que ensina, alucina, em confusão. O beijo leve leva. Tão tarde, tão triste, existe a lágrima em convulsão. Ao ler esse poema e depois reler por mais 4 vezes, quando eu cheguei aqui ele me cobrou. Ele falou: Lincoln, você leu meu livro? Aí eu falei: li e não li uma vez, li várias vezes. E não foi por obrigação, viu, Fernando? Foi porque realmente gostei do seu trabalho. E acho que o poema, ele serve mesmo como uma referência para nós lermos, relermos, né? E descobrirmos os vários significados embutidos dentro do trabalho. Eu gostaria de ressaltar que, além dessas belas palavras, é importante o leitor tentar ler as entrelinhas do que está colocado nos poemas do Fernando. Porque se o texto é importante, o contexto também é muito importante. Se a palavra é fundamental, aquilo que não é dito explicitamente também é fundamental. Eu senti muito isso no trabalho dele. Eu acho que há um texto escrito e há um texto subentendido. Então o que ocorre? Ocorre que nós, como leitores, também somos construtores do poema do Fernando. O Fernando nos abre a possibilidade, generosamente, ao ler os poemas dele, de também encontrar os nossos próprios significados. Encontrar os nossos próprios significados, as nossas próprias inquietações, e inclusive acrescentando, fazendo com que o leitor seja também um coautor. Eu acho que isso que a arte oferece de mais bonito. Quer dizer, ela não é um trabalho pessoal, tanto pessoal, ela é um trabalho público, coletivo, que nos remete às nossas emoções mais caras, né? Que nos faz realmente sair um pouco desse cotidiano tão duro que nós vivemos, tão cheio de agruras que nós vivemos, e poder, de repente, todos nós termos uma experiência de sentimento, termos uma experiência de profundidade, termos uma experiência de vida. Gostaria também de destacar um segundo trecho que eu achei muito belo, chamado Formas, um poema dele chamado Formas, onde ele coloca uma reflexão poética muito interessante que diz o seguinte: a nuvem no céu inventa formas, para meus olhos, para teus olhos, para o nada, formas de nuvem no céu, no chão em sombra, assombra-me o pensamento. Então, um outro aspecto que eu notei, que eu acredito que os senhores, as senhoras vão notar no trabalho do Fernando, é que ele soa como música. As palavras algumas vezes se confundem com notas musicais. Parece que nós estamos lendo a pauta de uma sinfonia. Isso é muito raro na poesia. O poeta conseguia, além de passar a sua mensagem, estabelecer... Fernando, para aí. Estabelecer uma sublinguagem, né, que também se preocupa com o movimento, com a métrica, que também se preocupa com, enfim, esse aspecto musical do poema. Como eu disse, é um poema que serve aos cidadãos da metrópole, que moram em São Paulo, mas servem aos cidadãos de Águas da Prata. Como servem aos cidadãos que moram no litoral, como servem aos cidadãos que moram na floresta. Eu acredito que os poemas do Fernando se tornam, dessa forma, universais. Tá?
me arriscaria a dizer que a sua poesia tem uma abrangência maior do que você pensa, tem uma abrangência muito interessante, muito bela, e que pode nos atingir a todos, inclusive extrapolando fatores de gênero, fatores de nascimento, de pátria, etc. Para dar um outro exemplo para vocês, que eu acho que é um exemplo, inclusive, que mostra a raiz forte dele. Ele não se esqueceu das suas origens. Ele mora em São Paulo, mas ele é uma pessoa que leva consigo a raiz de Águas da Prata, né? Um poema em que ele diz o seguinte: passa a sabiá em voo lento, num cantar entristecida, ao pousar no galho alto da mangueira já florida. Passa o tempo da infância pela mente apodrecida, no andar de todo o tempo, construção de nova vida. Passa a luz pelos meus olhos, ao deixar estarrecida a retina com a imagem Virgem Nossa Aparecida. Então, eu acho que além de ser algo que remete à sua origem, também coaduna com o que nós acabamos de comentar com vocês, dessa preocupação até certo ponto musical. Eu vou me poupar de citar outros trechos para vocês, porque com certeza eu não quero estragar o banquete literário que todos vocês terão ao ler esse livro. Espero ter dado alguns exemplos e exaltar a família Dezena, que está aqui presente, exaltar todos os presentes, agradecer pela presença. Fernando, parabéns e muito sucesso pela sua obra. Agradecer também ao Lincoln por ter aceitado o convite para essa apresentação e pela bela explanação que acaba de fazer. Suas palavras contribuíram muito e engrandeceram a nossa noite, Lincoln. Agora, então, queria convidar o Fernando Dezena para falar umas palavras aqui para o seu público. Está todo mundo ansioso. Já leram, agora eles querem ouvir você falar. Depois do Lincoln falando, o que eu disse. Muito bem, não sou de discurso, agradeço a presença de todos. A ausência maior é da minha mãe, sem dúvida nenhuma, isso não tem jeito da gente vir aqui e não falar, né? Os irmãos são importantes, os parentes, as autoridades são importantes, a bênção do padre é importante, mas a falta da mãe é difícil. Tá bom? Depois a gente lê as poesias. Tá? Queria agradecer o seu convite também, Fernando. É a terceira apresentação literária que eu faço da família, já que você falou da avó Luísa, né? Tive o prazer de apresentar o livro dela, foi maravilhoso, um momento inesquecível. Também agradecer o convite lá da vó Toninha, que eu também participei, e agora estou ficando já tarimbado de apresentar livro do pessoal. Bom, então agora eu gostaria de deixar aqui o microfone aberto para as palavras. Quem quiser fazer uso aqui do microfone, talvez a Clineida, né? Já está olhando ali. Fala um pouquinho aqui, Clineida. Todos já disseram? Impossível não nos lembrarmos da Luísa, porque ela e o Luiz deram esse lastro amoroso, de honestidade, de honra, que fizeram os filhos, 11 filhos maravilhosos. O melhor, lógico, é o meu genro. Eu sou muito agradecida a ela pelo lute que ela deu para minha filha e para mim. Eu admiro muito essa família. E uma coisa que eu admiro muito eu estava falando da Toninha, é a genética. Eu sou apaixonada por genética. A gente